Sexta-feira, 12 de janeiro de 2018. Hashtag não me siga. Hashtag episódio 5, Juventude. O que esperar? O que a gente deve esperar da juventude? Eu mudo de opinião, sou Carlinhos Alves, de Fortaleza, para dar uma reclamada de leve, ou pelo menos levantar as questões para você. Será que o jovem de hoje tem futuro? Isso eu não sei responder, só posso dizer que ele é a esperança da nação. Se bem que o termo esperança significa esperar, e o Pedro Calabres, do Neurovox, falando sobre filosofia estoica, destacou que não devemos, no caso, ter nostalgia do passado e nem chegar, no caso, esperar o futuro, que ainda é uma coisa imponderável. Mas o futuro vai chegar. O futuro vai chegar, no caso, para todos nós. Eu vivo o presente, mas o jovem é sim o futuro, queira ou não. E o que esperar da geração do videogame, da Marvel, do DC Comics, das redes sociais, que mora com os pais até os 40 anos, ou no caso de um senhor que é amigo meu, que ele tem 66 anos e mora com a mãe que tem 100 anos. Lembrando também que eu estou falando sobre o jovem, mas eu também assisti muitos filmes aí da Marvel Comics, séries. É muito bom, né? Mas às vezes foge um pouco da realidade. O que esperar do jovem, da comunidade, sem oportunidades em muitos casos, querendo ser igual ao jovem mais rico, né? São respostas que não me atrevo a dar, mas gosto de questionar, filosofar e pensar. O jovem da periferia pode se esforçar muito e tentar entrar na faculdade ou concurso público, mas esse caminho com acesso melhorado com o ProUni e Enem ainda é um funil. Ou o jovem fica sem rumo. Já o jovem rico ou aproveita as chances abundantes que tem, ou vai ser um revolucionário de barzinho, de Facebook, sei lá, entende. Eu mudo de opinião. O jovem simples da periferia pode também ser jogador de futebol, um sonho para construir uma carreira de sucesso e, no caso, melhorar de vida. Eu estava pensando esses dias, porque eu fiquei deprimido. Pode ser por causa das vendas que foram fracas nos últimos meses, mas ainda pensei que o problema principal foi talvez a reforma da casa que eu moro, porque eu tive que pegar muito pesado, auxiliar meu cunhado, que era o pedreiro, o cansaço da mente. Aí à tarde, na hora de vender os passeios, eu estava sem o ânimo. E também teve a venda de carros, os desgastes do dia a dia. Então são coisas que vão acontecendo, né? A nossa vida, e a gente não percebe, que vai deixando a gente, às vezes, deprimido. Essa semana dei uma olhada em uns podcasts cearenses. Eu ouvi o Caramelo Cast do meu ex-professor Paulo Júnior Pinheiro. E num dos episódios descobri outro podcast do Ceará, o Serifa Cast, do cearense André Jonathan. Aí eu falei com ele pelo Facebook, que ele até, no caso, eu quero indicar ele porque ele me deu várias dicas, tanto de edição como de conteúdo, e elogiou meu podcast, o Fute Cearacast. Eu gostei dessa interação com colegas de comunicação. Eu sou meio solitário nos meus trabalhos, mas me senti fazendo parte da família Podosfera, né? A verdade é que para chegar a essa idade de 32 anos, eu já fui jovem, já adorei curtir, na verdade quero curtir, e queria curtir no caso, e não tinha dinheiro. Os familiares já tinham um plano para mim, trabalhar, pagar contas, todo dia igual, todo mês igual.
Ah, tá reclamando, né? Não. Pior, se não tivesse um trabalho, né? Pois é, mas a gente quer também viver e o trabalho que a gente não gosta nos impede de viver. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Eu, nos meus anos que se passaram, sempre tinha datas que eu esperava ansiosamente. Uma delas era o pré-carnaval. Tive até um bloco Chupa Neném, que muitos pré-carnavais eu participei também na Praia de Iracema, na Marechal Deodoro, no Bar da Mocinha, Dragão do Mar. Esse período, como o carnaval e outros momentos da vida, que se repetem anualmente, eu esperava ansioso para curtir, sempre pensando qual seria o dia da folga no trabalho que eu teria para essa diversão. Mas ultimamente nem me empolgo mais. Não está nas minhas prioridades essa diversão. Talvez depois que eu mudei de vida eu perdi um pouco o tesão por isso. Não estou dizendo que nunca mais irei. Pode até acontecer de eu ir. Só não vou me programar nesse intuito. Tem outros planos no momento. O podcast é um deles. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. O meu primo me perguntou se eu ganhasse na loteria, se eu ia ajudar a todos. Eu disse a ele que ia sumir, desaparecer. Na verdade, eu ia ajudar pai, mãe, irmãos, o sogro, a sogra, os irmãos e irmãs da minha esposa, uma pequena ajuda, é claro. Porque afinal, quem seria o ganhador era eu. Então quem acreditava na sorte seria eu, ia cuidar dos meus projetos e realizar os meus sonhos. Lá onde eu trabalho é cobra engolindo cobra. Vendas existem muitas rasteiras. Eu tenho que fazer igual o meu cunhado que diz: a vida não é brincadeira. Acostume-se, no caso, com isso, né? Será que eu me acostumo com isso? Esse meu celular novo que eu tenho agora não é, aí no caso, as mil maravilhas, mas me permite gravar vídeo e, no caso, aí, áudio no Facebook, ao vivo, e para mim isso é importante. Quando tiver vontade imediata de partilhar um sentimento com meus amigos da rede social, poder falar por enquanto em áudio. Depois, quando comprar um microfone bom para celular, eu entro também com vídeos. Hoje temos formas de melhor se comunicarmos do que as pessoas do passado. Devemos, no caso, apenas ter cautela no que vamos falar e qual assunto comentar. Meu foco geralmente é política, futebol e cultura. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Estão aprovadas as palavras ditas até aqui neste podcast por mim. Lembrei agora, deu até vontade de rir. Eu vi aquela notícia da Cristiane Brasil não poder assumir o Ministério do Trabalho, pois ela foi impedida por decisão do juiz que alegou amoralidade, pois ela já tinha desrespeitado as leis do trabalho. Numa delas, ela demitiu a funcionária em período de licença maternidade. No caso aí, foi uma desumanidade que essa mulher cometeu, né? Achei até graça porque o Roberto Jefferson, o político corrupto, quebrou a cara, que é o pai dela, pensando aí que pode impor o que ele quiser ao governo e poderá ficar mas a justiça se fez no caso dele. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Em clima chuvoso que teve essa semana, deixou um ambiente agradável e melancólico, pois os turistas têm medo sempre de água e às vezes não querem o passeio com medo de se molhar. Sempre a desculpa que está chovendo, que não vão fazer um passeio por causa da chuva. Mas a verdade é que, se eles já estão em Fortaleza, não tem mais como fugir da chuva, né? Jonathan Moisés Diniz. Quem é esse cara? 31 anos, é um brasileiro que esteve detido na Venezuela, e a Janaína Pascoal
a musa do golpe que não passou na USP, recentemente criticou o governo Maduro por manter o brasileiro preso, quando na verdade Jonathan, ao chegar nos Estados Unidos depois de ser expulso da Venezuela, admitiu ter forçado, no caso, a prisão para que os olhares se voltassem para sua ONG. Até a sua família criticou essa atitude que ele fez essa semana. Quer dizer que agora virou moda os babacas fazendo de tudo para queimar a imagem de Maduro, até forjando violência contra si próprio. É de se imaginar que eles são capazes realmente de tudo nesse caso, né? Quarta noite, vi um psicólogo que comentava sobre a angústia. Como surge, o que leva a passar por ela. Eu me vi nisso que ele falou. Por exemplo, ele disse que tem que liberar aquilo que está dentro de você. E eu faço isso, no caso, com esse podcast. Tomar algo para curar remédio. No caso, algumas pessoas tomam remédio, algumas pessoas bebem, outras se matam. Minhas angústias têm a ver, a maioria, com uma vida sem lazer. Só trabalho, com dinheiro apertado, pagando uma conta e logo vem outra. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Eu tive um sonho essa noite, que passou, acordei angustiado, mas me lembrei que dentro do sonho um colega meu se despedia de mim, como dizendo que ia se matar. Eu fiquei pensando nesse pesadelo e nos meus sentimentos interiores e me senti como Hemingway, que é um escritor, Hunter Thompson, também escritor, e Sylvia Plath, outra escritora. Eles meteram uma bala na própria cabeça quando sentiram que a vida era esse tédio contínuo. E a Sylvia Plath se matou ligando gás de cozinha. Quando a gente tem medo da morte, acaba querendo viver e saber que a realidade está à nossa frente para ser vivenciada todos os dias. Às vezes eu pergunto se isso não seria um saco, um tédio, né? O que nos faz sofrer e nos deprime, segundo Pedro Calabres, é ficar preso aos sentimentos e não conseguir mudar a chave da vida. Preso a algo que já morreu e acabou. Está havendo aí um evento na Beira-Mar, onde eu trabalho, com pula-pula, com teatro, aula de dança, shows. Hoje foi o Conde do Forró. Quando vi que ia começar o show, fui pegar o ônibus, mas desde ontem e até domingo, toda tarde está havendo aí degustação de produtos. Eu estou comendo, no caso, né, de tudo. Caldo de feijão, no caso aí, iogurte, geladinho, dudico, aquele que é o franguinho, né? Tapioca, granola, suco e por último picolé. Até picolé teve também. Era todo mundo comendo, ambulantes, turistas, servidores públicos. Eu comi tanto que evitei de lanchar na praia. Afinal, a liseira foi grande e o turista não quis fazer muitos passeios hoje, nessa noite. Na verdade, eu não fechei nenhum passeio, né? No caso, mas eu fiquei olhando a hipocrisia de alguns colegas com um falso orgulho de não comer porque é de graça. E já comeu, no caso, como eu, em casa, no caso, já passei por situações, no caso, no passado. Eu, na época, estava no ensino médio, na escola pública, e tinha vergonha de comer, de pegar a fila do lanche, e ficava com fome. Eu queria dar no caso de uma pessoa que tinha condições, né? Mas, na verdade, eu não tinha. A volta aos tempos antigos, que ia com os amigos ver a abertura da exposição, lançamento de livro, festa do Centro Cultural, só para comer. O caso aí, eu não tinha muita vergonha dessa época, eu comia, na verdade eu ia só para comer mesmo. Nessa época aprendi a lição, vergonha para quê? De graça, já diz o ditado popular, até injeção na testa, né? Só a barriga que ficou meio embrulhada hoje de tanta comida. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Sempre, né? A gente tem que mudar porque não podemos seguir sempre aquela opinião. Não existe a verdade absoluta e a gente tem que
Mudar quando a gente sentir que aquelas palavras não fazem mais sentido, né? E é isso, e até, quem sabe, a próxima sexta-feira. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2018. Hashtag não me siga. Hashtag episódio 5, Juventude. O que esperar? O que a gente deve esperar da juventude? Eu mudo de opinião, sou Carlinhos Alves, de Fortaleza, para dar uma reclamada de leve, ou pelo menos levantar as questões para você. Será que o jovem de hoje tem futuro? Isso eu não sei responder, só posso dizer que ele é a esperança da nação.